Olá pessoal, boa noite, boa noite. Então, dando prosseguimento aqui à segunda parte do vídeo, eu me lembrei do quinto estado de vida, tranquilidade, né? Então, inferno, ira, animalidade, né? Fome, tranquilidade, alegria. Ó, eu saio de uma situação de extremo sofrimento, aí eu tranquilizo, começo a ficar alegre. Só que essa tranquilidade e essa alegria elas ainda são instáveis. Por que instáveis? Porque eu acabei de sair de um estágio de extremo sofrimento. E aí me tranquilizo, fico alegre. Aí qual que é a tendência natural do ser humano? Que ainda está envolto sobre a escuridão fundamental que eu falava anteriormente. É relaxar a prática. É relaxar o estudo, né? E aí isso tudo tende a enfraquecer a fé e, consequentemente, volta para os estados baixos, do quarto, terceiro, segundo e o último. Por isso que é perigoso, esses 6 estágios ainda são considerados inferiores, porque o quinto e o sexto, tranquilidade e alegria, eles enganam, porque a gente é muito refém dos nossos sentidos. Até porque a gente ainda não despertou para a questão de como que é a nossa vida. Então a gente tende a naturalmente relaxar. Parece que se eu estou alegre, então eu cheguei no objetivo. Então, por a gente ainda não entender essa prática e a profundidade desse budismo Nichiren Daishonin, quando a gente chega na alegria, a gente pensa que atingiu a iluminação, né? E aí tende a, entre aspas, relaxar. E aí a coisa, porque simultaneidade de causa e efeito. Aí quando eu chego aqui na alegria, qual que é a causa? Cheguei na alegria. E aí dou essa, entre aspas, relaxada. Qual que é o efeito? Bom, se eu relaxei, a coisa tende a esfriar, retroceder. Por isso que o presidente Toda, né, ele falava, que é o segundo presidente da nossa organização, que eu não estou aqui falando pela organização BSGI, né, sou apenas membros, não falo por ela, sou apenas membro. Então, a gente tende a, se não há avanço, Toda falava, né? Não avançar é o mesmo que retroceder. E isso se dá nesse momento aí, que eu atinjo essa alegria, aí eu paro de avançar. E quando eu paro de avançar, eu retrocedo. Aí volta de novo. Por isso que é perigoso esses 6 primeiros, por isso que é considerado inferiores. Porque a gente tende, cheguei na alegria, né? Saí daquele inferno, extremo sofrimento, fui para a alegria. Então a gente tende a relaxar e aí cai. Eu tenho que romper isso para chegar no sétimo e no oitavo. E isso eu só faço através do estudo, que eu vou entendendo por que aconteceu essa queda brusca. Poxa, eu estava numa alegria e aí, pum, que isso é absolutamente normal. Na vida da gente também é assim, quando você atinge um objetivo, né? Igual agora que está muito em voga, passou no concurso público, então a gente tende a, depois que toma posse, aquela coisa toda, passa ali aquele processo dos 2 anos ali probatório, e aí atinge a estabilidade, seria, né, a alegria. Aí a gente tende ao quê? A dar uma. E aí começa a bater cartão, e ali meio que. Como que se diz? Uma fonte de renda que está caindo ali todo fim de mês. Eu fico naquela vida, né? Muito da casa para o serviço, serviço para casa. Aí chega sexta-feira, tem aquela coisa do sextou, papapá, papapá, papapá. Todo mundo sabe o que eu estou dizendo, né? Então eu dei aquela. Porque eu não parei de avançar, né?
parei de... Eu consegui sair daquela situação que eu estava financeiramente escassez e alcei para um concurso, um trabalho que me dá uma renda e que é estável, vamos dizer assim, né? Depois que eu passo ali do período probatório. Então eu tendo a... Então, na prática é isso. Aí o esforço para ir além, né? Que aí, no caso do concurso seria, se eu não tenho uma graduação, fazer uma graduação, uma especialização, ir buscando, e buscando, e buscando, né? Na prática budista também é assim. Então eu chego na alegria, eu tenho que romper agora. Ir para estudar e tal, para ter essa coisa da absorção da erudição. Absorver todo esse conhecimento que o budismo me dá, né, através do Gosho, que são as cartas escritas por Nichiren Daishonin, no sentido de orientar, porque naquela época do século XIII no Japão, né, era um outro momento. Então ele escrevia essas cartas. Então os discípulos dele e as pessoas que estavam iniciando, né, nessa prática budista, quando tinha dúvida, escreviam para ele, né? E aí perguntando, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que aquilo está acontecendo na minha vida? Por que eu perdi um ente querido? Por que isso? Aí ele respondia, isso faz parte do karma, isso faz tal, isso aqui tal. Depois, num outro assunto, eu vou aprofundar isso também. Mas só para vocês entenderem. Então, esse Gosho, que é as cartas escritas por Nichiren Daishonin, é um dos, dos estudos que a gente faz, juntamente com a orientação do nosso atual presidente, o Dr. Daisaku Ikeda, né, que ele pega esse Gosho, com o conhecimento que ele teve, mais de 70 anos de prática, aí ele explica para a gente de uma forma mais simples, né? Então a gente chama isso de orientações, que vem através de um jornalzinho Brasil Seiko. Você paga lá, tem uma taxazinha mensal que você paga, você assina, né? Aí você tem lá por mês, por semestre e por ano. Né? Então, aconselhava a gente fazer logo anual, porque daí você não perde a sequência, né? E você tem uma revista chamada Terceira Civilização, que a gente chama de TC, nós, os companheiros e as companheiras de prática, a gente chama de TC, que é Terceira Civilização, que é uma revista que também tem uma matéria específica, e dessa matéria específica vem com a orientação do presidente Queda baseado em cima de um Gosho. Então, dá um exemplo. Na TC vem lá, como superar esses tempos de incerteza da pandemia. Essa é a matéria de capa, a gente fala, tá lá, capa. E aí, lá no final tem estudo. No final da revista tem uma parte dedicada ao estudo, que é justamente falando sobre como que eu faço para vencer esses momentos de certeza da pandemia. Um Gosho que vem trazendo isso, sobre esse assunto, que vem com a explanação do presidente Queda. Então, o que eu tenho que fazer para esse momento de incerteza da pandemia? Aí ele traz partes desse Gosho que ele selecionou, faz a citação literal, e aí ele explica em cima dessa citação literal. Aí aparece lá, explanação do mestre. E ele vem esmiuçando. Então, é uma outra forma também. Fora as obras que o presidente Ikeda escreveu. Né? E aí tem específico sobre coragem, felicidade, a época que ele era jovem, logo que ele começou na prática diário da juventude. E aí tem a obra máxima dele, que foi um romance que ele escreveu, A Nova Revolução Humana, que ali ele vai falando passo a passo, ele escolheu 30 temas, só que o 30º tema ele dividiu em duas partes, volume 30 e volume 30A. Cada volume daquele é uma experiência que ele relata de como que ele fez para propagar esse budismo para o mundo inteiro. E aí ele explica, se eu não me engano, o volume terceiro é o quarto.
sobre o Buda, e ele cita Sakyamuni, Nichiren Daishonin e todas as pessoas, e assim sucessivamente. Aí tem lá logo no final da Segunda Guerra, quando ele se converte e se torna um dos líderes lá dessa organização, a região de Okinawa, né, que é aquela ilha lá quando os americanos ocuparam lá, né, que começou a expansão, aí eles ocuparam Okinawa, fazia, né, no Pacífico muito longo, né, então fazia ali como aquela ilha como um apoio, né, para chegar na capital, Tóquio. Então eles ocuparam aquilo ali, criaram uma base e ficou. Mesmo depois da Segunda Guerra eles ficaram, né? E alguns japoneses aceitaram a ocupação, outros não. E aí o presidente Ikeda agiu naquela região fazendo isso e isso. Aí ele relata. Tá? Então cada volume dessa nova Revolução Humana ele relata uma situação que a gente tem por obrigação ler esse romance para também quando chegar no momento desse, na hora da nossa propagação, ou seja, na hora do Coceirufo, o que eu tenho que fazer? Isso e isso, e tá lá, as orientações tudo. Então, beleza. Então, feita essa orientação, tá? Pam, pam, pam. Então, aí a gente absorve tudo isso e entra nesse estado de absorção. Aí vai para erudição, que é a hora que eu entendi isso, e aí agora eu vou dialogar com as outras pessoas. Essa é outra marca no budismo, é o diálogo. Eu não tenho impor. Minha filosofia de vida é assim, é a certa. Não, não existe isso. O budismo Nichiren Daishonin. Existe o diálogo, olho no olho. E o meu convencimento se dá através desse diálogo e da minha postura. As pessoas vão ver a minha transformação. Eu não preciso falar. Ah, que eu fiz. Não, a minha postura. Lembra da coisa da iluminação? Essa luz minha que é de dentro para fora, todas as pessoas vão perceber. Então, é assim que se dá a propagação. O Shakubuku se dá assim. Por isso que a propagação é simultânea. Quando eu entendo, começo a praticar, simultâneo. Porque eu começo a me iluminar e aí é essa luz que começa a me iluminar de dentro para fora, que a gente chama de revolução humana. Essa revolução humana, quando ela manifesta na minha vida, todas as pessoas percebem. E assim, é automático. Pô, eu conheci fulano e ele era assim. E agora ele está assim. Então eu quero isso para mim. Então, mas eu não precisei falar aqui. A minha postura que mudou. Então, consequentemente, tudo que está ao meu redor muda. E aí, por isso que Shakubuku, no individual, pessoas vão ver minha mudança e vão abraçar também o budismo. Né? E aí, dentro dessa coisa da absorção, eu tenho essa consciência. É fácil aceitar o budismo. Fácil. Não, eu quero isso para mim. Aí eu vou lá e converto. Isso é fácil. Mas a prática em si não é fácil. Exige aquilo que eu falei: esforço, dedicação, prática diária. Por isso que o nosso budismo ele é diário. Ele não é igual o budismo, alguns outros ramificações que tem dentro do budismo, né? Que você tem que se isolar da sociedade, meditar para atingir a iluminação. Pá, 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 pá. Não, nossa é na pauleira, no dia a dia. A gente não vai abrir mão do nosso dia a dia para procurar essa iluminação. A gente vai no dia a dia. Por isso que essa prática do Daimoku é importante. Você não precisa entrar num mosteiro, ficar lá 15, 20, 30, 40 anos para atingir a iluminação. Não. Vai atingir aqui, na pauleira. Dentro da cidade, sofrendo isso e aquilo, ajuda um, ajuda outro, vai aqui, estuda ali, continua a sua vida normal, tem que procurar emprego, problema batendo, tem que resolver problema, tem a coisa da família, para quem é casado, para quem é isso, quem é aquilo, questão de educar filho, etc, etc, conviver com
minha família, a família da esposa, do marido, e aí vai. E esses negócios não tem como eu parar isso para não vou dedicar só não, é tudo simultâneo. À medida que eu vou vivendo minha vida, eu vou praticando também o budismo. Por isso que é dia a dia, mês a mês. Então, tudo isso, né? Agora, que tem ali um estanque é quando eu salto para essa coisa, né? Desperto. Aí começa essa verdadeira transformação. Aí começa. Né? Então, assim, por isso que ele é difícil nesse primeiro momento. Se você olhar com um olhar imediatista, você fala, pô, mas essa filosofia de vida ela é difícil. Não, não é que ela é difícil. Ela exige um esforço. Por isso que eu sempre estou usando o termo quebrar a casca. Você tem que quebrar essa casca da escuridão fundamental. Né, que é inerente, não. Então, o primeiro passo é corromper essa casca. Aí rompi essa casca, atingir iluminação. Entendi, minha vida é isso. Meu potencial é isso. E eu vou para a missão. Aí eu vou propagar amplamente. Vou ser uvo. Então, assim, entendi como é que funciona. Propagação. Né? Então, aí há um avanço. O meu avanço. Minha expansão de consciência. Continuo a mesma pessoa que eu sou, só que expansão da consciência. Mais a minha iluminação, que é de dentro para fora e que todos percebem que estão à minha volta, aí eu começo. E isso é o budismo de Nichiren Daishonin. É uma filosofia de vida. Filosofia de vida porque você vai... então, eu converto ao budismo de Nichiren Daishonin e aí eu faço essa prática, essa fé, né? Esse aprofundamento da fé, melhor dizendo. E o estudo, esse tripé, eu levo ele o restante da minha vida. Então, filosofia de vida. Eu não levo mais aquela vida que eu levava de qualquer jeito. Né? Só recorria ali quando tinha uma dificuldade muito grande, aí recorria para... Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Com o budismo, não. Eu tenho essa filosofia de vida. Eu agarrei essa filosofia de vida. Então eu me torno um devoto do Sutra do Lótus. Um devoto da lei mística. Lei mística. É essa lei que rege o universo. Isso é lei mística. Por que a gente fala lei mística? Porque essa lei mística, ela manifesta na nossa vida através de causa e efeito. Mas ao contrário dessa causa e efeito da terceira lei de Newton, tem uma ação e uma reação contrária, essa causa e efeito da lei mística ela é simultânea. À medida que eu faço a causa, já vem o efeito. Né? Igual a flor do lótus. Quando ela dá flor e fruto ao mesmo tempo. Então, e onde que ela nasce? É também a nossa vida. Ela nasce geralmente em regiões barrentas, suja, né? Um lodo, e ela nasce da profundeza daquela água parada ali, fétida, do lodo todo sujo, e ela vai, e aí ela começa e fica linda, né? Quem já viu, é linda. E aí à medida que ela vai, ela já começa a florescer e já dá fruto. A gente também é assim, quando desperta essa prática, sai desse sofrimento, começa a se limpar, e aí já começa a florescer
esse novo ser humano, e já os frutos, que é a propagação propriamente dita desse budismo para as outras pessoas. Então, por isso que a gente tem esse símbolo como a flor de lótus, que é simultaneidade de causa e efeito. Então, a causa, começa a praticar. O efeito, essa expansão minha, consequentemente, essa propagação minha para as outras pessoas. E isso só acontece quando eu desperto, quando eu me ilumino. Aí eu saio desse estágio de mortal comum, mortal comum, comum no sentido de que todo mundo nasce nessa condição comum, mortal, um dia vai morrer. E chego, alço essa iluminado, estágio iluminado, ou seja, eu despertei para isso aí. Igual a flor do lótus. Eu saio desse lamaçal e desperto. Me ilumino. Igual a flor. Aquela coisa linda. Né? E aí, flores, minha transformação. E os frutos, minha propagação. Então, lindo isso aí. Mesma coisa com a prática. Né? Desperto. Me ilumino para isso. Saio dessa condição e me ilumino. Né? E aí, a propagação. Então, é nesse momento do despertar, de iluminar para a vida, que já simultaneamente já começa a propagar. Né? Mas, advertindo, diante dessa escuridão fundamental, dessa coisa que a gente não tem essa disciplina do esforço, né? Isso vem com o tempo, com a prática diária, que isso vai aumentando na minha vida, vai aumentando na minha... Até a hora que eu chego nesse estágio aí que eu estou falando. Né, dessa revolução humana, dessa iluminação, desse expandir de consciência, essa virada de chave, né, do eu pequeno, egocêntrico, vaidoso, o eu maior, essa pessoa de consciência expandida, essa pessoa iluminada. E aí, para mim romper com esse ego e com essa vaidade, que no budismo também Nichiren usa a expressão três cofres, né? Da fortuna, do dinheiro, do corpo, que é essa vaidade, esse egocentrismo, e o do coração. Então, desses três, o mais importante é o cofre do coração. Por quê? Porque o coração é a chave que liga eu pequeno com eu maior, que é esse potencial que está aí no universo. E faça essa ligação, então, é o coração. Então, por isso que fala, no budismo, tudo começa com o coração. Só que para mim, entre aspas, limpar esse coração para fazer essa ligação do eu pequeno com o eu maior, eu tenho que desapegar, desconsiderar essa coisa da fama, vaidade propriamente dita, essa coisa de querer ser notado, de possuir os desejos mundanos, teístas e aquilo, que é absolutamente normal. Nesse primeiro momento, é absolutamente normal você querer as coisas. É absolutamente normal você querer o reconhecimento da maioria das pessoas que você puder. Isso é absolutamente normal. Você está dentro do nosso ego. Só que chega uma hora com a prática e a observação da mente, você se pergunta, tá, mas por que eu quero todo esse reconhecimento? Por que eu quero esse acúmulo, entre aspas, de bens materiais? Você não tem essa resposta. Por que você não tem nesse primeiro momento? Porque você ainda não sabe qual que é o propósito da sua vida. Por isso que você tem que desconsiderar esses dois primeiro, que é absolutamente normal nesse primeiro momento. Aí quando você começa a praticar, começa a se iluminar, você desconsidera esses dois e fica só com o cofre do coração. Aí você entende o propósito. Eu preciso de tais bens, eu preciso de tal reconhecimento das pessoas para o quê? Propagar esse budismo.
Nichiren Daishonin. Então, assim, bem, uma visão bem de terceira dimensão, que é essa dimensão que a gente está manifestado agora. Como que eu vou propagar isso numa cidade igual Rondonópolis, com mais de 200 mil habitantes, a pé? É possível? É possível. A pé é possível. Mas se eu tivesse um automóvel, né? Então, assim, tiraria alguns dias da semana para fazer isso com um automóvel, eu atingiria muito mais gente. Então, mudou a lógica do automóvel. Não é mais para ostentar. É para poder ter essa agilidade de ir. Talvez eu conheça uma pessoa, mas está lá do outro lado da cidade. Então, com o automóvel eu posso ir lá. Né? Num domingo de manhã eu vou lá, fico algumas horas ali com a pessoa e volto. Agora já a pé já dificulta, né? A mesma coisa, essa questão da casa. Uma casa confortável para receber os companheiros, para ter uma reunião de bloco, para ter um momento ali que eu encontro com os companheiros e as companheiras, para um fortalecer o outro, que isso também é outra marca que tem dentro do budismo, né? Essas reuniões que existem, né? A coisa da visita também é muito importante. Eu ir na casa de um companheiro ou um companheiro ir na minha casa. E aí eu chego, né? O companheiro chega ou vários companheiros chegam na minha casa não tem nenhuma geladeira, nenhum, você entendeu? Então, eu tenho que ter esse bem material, uma casa confortável, geladeira, etc, etc, para receber essa galera. Qual é o propósito? De receber os companheiros de forma confortável. Aqui também na região é muito quente, então eu tenho que ter um ar-condicionado mais ou menos, ventiladores mais ou menos, tal, 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 tal. Então, nesse sentido que eu tenho que ter esses bens materiais para acolher esses companheiros, né? E assim também para os companheiros ver que houve esse avanço nessa área financeira e tal, tal, tal. Que é o do nosso mundo também. Não tem a gente querer iludir com isso, né? Ah, o budismo maravilhoso, papapá, 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 eu tive uma experiência dessa. Papapá, papapá, papapá. O cara, ah, beleza, tal, tal, mas tem X anos que eu te conheço, talvez você. Entendeu? Então, você tendo uma condição legal, o cara fala, pô, realmente, conheci fulano antes dessa prática, ele era assim, assim, assim. Agora ele, pô, tal, tal. Que isso conta também, né? Afinal de contas, nós estamos em terceira dimensão, matéria. Essa matéria é regida pelo capital, pelo dinheiro. Então, tem isso. Então, esses dois cofres, da fama e do dinheiro, do financeiro, vamos colocar assim, eles têm sua importância quando eu tenho o propósito, que eu descobri o meu propósito. Então, qual é a importância de eu ter isso? É para isso, propiciar uma melhora financeira para mim poder fazer a propagação do budismo e receber os companheiros numa reunião, para uma visita na minha casa, né? O companheiro se sentir confortável. Então é para isso que você precisa, mas o que vale mesmo é o coração, né? Essa coisa de essa preocupação, poxa, eu preciso propagar o budismo para aquela pessoa, né? Para aquele amigo, para aquela amiga. Então tem, aí é o coração, que é por isso que ele é o mais importante, né? E também o coração no sentido de respeitar as outras pessoas que não comunga desse credo meu, não comunga dessa filosofia minha, e aí critica. Absolutamente normal também, porque a gente tende a espantar com o novo, o que é novidade para a gente tende a dar uma repulsa. Só que quando há esse atrito entre outro praticante de outra religião com a minha filosofia de vida barra religião, que é o budismo de Nichiren Daishonin, eu tenho que ter esse coração meu limpo para mim detectar o seguinte: aquela pessoa de forma voluntária, quando ela me ataca, me critica,
critica minha religião, minha filosofia, ela de forma voluntária, ela está manifestando uma coisa que ainda tem em mim. Então eu tenho que agradecê-la pela crítica, tenho que agradecê-la pelo ataque frontal que ela está fazendo à minha religião e à minha pessoa, de ela estar mostrando uma coisa que ainda está aqui em mim. Profundo isso, né? Então, assim, quando a gente, entre aspas, tem uma pessoa que a gente não suporta, não gosta, vamos dizer assim, aquela pessoa, de forma voluntária, ela está manifestando uma coisa que está em mim, então eu tenho que corrigir isso. Só que inconscientemente eu não sei por que eu não gosto daquela pessoa. Mas quando eu chego nesse estágio de começar a me iluminar para a vida, eu já começo a perceber isso. Ou não, aquela pessoa, ela de forma voluntária, ela está manifestando alguma coisa que eu ainda não sei, que ela está manifestando e que está em mim. Por isso que eu não aceito que está em mim e projeto para ela. Ah, não vai aquela fulano de tal. Nossa, mulher é nojenta, fulano de tal, o cara é nojento. Mas não é, tem alguma coisa dele que ele manifesta de forma voluntária que tem em mim e que eu ainda não. Então, daí essa dívida de gratidão com essa pessoa. É isso que é iluminar para a vida. Começa, entendeu? Né? Até, entre aspas, as pessoas que a gente chama de forma vulgar de inimigos, de adversário, que na verdade não existe inimigo, não existe adversário. A luta é contra você mesmo. Esses supostos adversários, supostos inimigos, nada mais é do que um serviço que está sendo prestado a você de forma voluntária para mostrar uma coisa que está dentro de você e que você não resolveu essa questão, embora você não sabe ainda. Mas com convívio, com respeito por essa pessoa, você vai descobrir o que é. E aí você vai expandir mais, e aí você vai expandir mais, e aí você vai expandir mais. E aí, dependendo da expansão sua com relação àquela pessoa, você pode até convertê-la. Isso é outra coisa profunda. Você não precisa atacar verbalmente, moralmente a pessoa. Você convence através da sua expansão, da sua postura, você convence o outro, respeitando o outro. Então, isso é outro ponto diferencial no ser humano, né? Referenciar o outro, nesse primeiro momento, está na posição de adversário seu. Então você referencia ele, que ele é um Buda, embora ele não saiba. Então você referencia ele. Ao referenciar essa pessoa que nesse momento está na condição de meu inimigo, eu estou referenciando o Buda, que não estou falando que ela está refletindo uma coisa. Então quando eu tenho essa consciência de que eu tenho que referendá-lo como um Buda, está refletindo o quê? Que eu estou avançando. No sentido de que aquela pessoa merece minha referência. Mas na verdade eu estou me referendando a mim mesmo. Não é um reflexo? Interessante isso também. Muito profundo isso aí. De ver a pessoa como um Buda nesse sentido, porque vai refletir em mim também, na minha prática. Então, quando eu já começo a ter esse olhar de, poxa vida, aquela pessoa merece meu respeito. Tem que referendá-la como um Buda. Então, refletindo o que eu estou transformando. Eu estou me tornando esse Buda que eu estou referenciando nela. Né? Porque a lógica é simples. Se essa pessoa está manifestando de forma é, contrária, né? De bater de frente, vamos dizer assim. Então ela está refletindo uma coisa que está aqui, que não está resolvida. Quando eu a referendo, quando eu tenho essa dívida de gratidão com a pessoa pela crítica, por esse confronto, eu já estou mostrando, né, a minha evolução. Então eu percebo que ela está num estado de vida baixo.
esse referendo, ou o cara é um Buda e tal, tal. E refletindo o que em mim? Que eu já estou num estágio mais alto. Agora, quando nós dois estamos, que é o que acontece hoje na nossa sociedade, isso de forma planetária. Por que tem tantas guerras no mundo? Porque está todo mundo no estado de vida baixo. Então a animalosidade, a ira fica mais aflorada, porque está todo mundo no estado de vida baixo. À medida que eu vou evoluindo, vou aumentando meu estado de vida e lutando para que aquela pessoa também, tá vendo como que a coisa é cíclica, também eleve o estado, aí vai ficar dois erudição, dois bodhisattvas, aí não vai ter atrito. Por quê? Porque primeiro o respeito mútuo, segundo, em vez das armas da guerra, nós vamos verdadeiro diálogo. Só que diferente desse diálogo que aparece aí, dialogando para tentar, diplomacia para tentar evitar uma guerra. Não vai ser esse diálogo vai ser um diálogo de coração para coração. E agora nós temos dois bodhisattvas, dois Budas, dois estados de vida elevados, dialogando. Então, a probabilidade disso acabar numa animalidade, numa ira, é muito menor, quase zero. Por quê? Porque nós não estamos conversando de forma de um debate, entre aspas, bate-boca, de coração. Então, eu me desarmo, a pessoa se desarma de lá, porque nós estamos num estado de vida avançado, ambos com estado de vida avançado. O coração vai falar, tá vendo? Ligar o eu pequeno agora com o eu maior. Por isso fala paz mundial, porque elevou o estado de vida, o coração passa a falar. E aí a paz reina. Por quê? Porque sai desse estágio de animais, de ira, de fome, disso e daquilo, e vai para um estágio maior, iluminado, de coração. Esse é o propósito. Essa é a minha missão. É difícil? É difícil, mas é possível. Basta meu esforço de buscar a cada dia, dia após dia, mês após mês, atingir esse estágio de iluminação, ter esse olhar de Bodhisattva, aflorar essa coisa que está no coração. Aí, de novo, voltando lá na planta, na flor do lótus, essa coisa de simultaneamente flor, abro para o diálogo, a flor e os frutos. Meu debate de coração para coração vai dar fruto. Qual que é? A paz. E agora, a nível mundial. Então, esse é o meu propósito de vida, propagar a paz. Diálogo, de coração aberto, desarmado, sem animalidade, sem ira, sem segundas intenções que são os desejos. Agora vim limpo, vim aberto, de coração para coração. Essa é o propósito último da prática budista. Interessante, né? Então fica aí a reflexão. Valeu, um abraço.